Olá pessoal e seja bem-vindo a um episódio muito especial do Castalho Podcast. O Castalho Podcast começou no ano passado, no dia 16 de fevereiro. Tem sido um ano bem interessante para nós, eu e o Evandro, que começamos esse projeto, e o Castalho tem crescido bastante em popularidade. Eu tive a oportunidade de conhecer umas pessoas muito bacanas, muito interessantes, e eu espero que vocês também tenham curtido bastante conhecer essas pessoas. Para o episódio de um ano, eu tenho um entrevistado muito especial, que é uma pessoa que eu estava querendo já conversar há algum tempo, e devido a alguns problemas técnicos de e-mail, a gente não conseguiu se encontrar, mas finalmente eu consegui. E essa pessoa vai começar uma nova série, que é uma série que eu quero conversar sobre a formação do Ubuntu no Brasil. Ou seja, tem muitas pessoas que hoje usam o Ubuntu e conhecem ele, a distribuição, conhecem algumas das pessoas que hoje organizam e fazem a administração da equipe, mas eu acho que a história de como que o Ubuntu começou é uma coisa que nem todo mundo conhece, eu mesmo sendo uma das pessoas que não conheço todos os detalhes, porque quando eu comecei, quando eu me envolvi, já tinha se passado um ano e meio, pelo menos, que o pessoal que formou a equipe já tinha começado. Então, vocês vão ter que aturar comigo que eu estou com uma gripe hoje, mas eu estou aqui no frio e o meu convidado está no calorzinho lá em Manaus. Então, diretamente da Amazônia para vocês, eu tenho Rodrigo Belém. Tudo bem, Rodrigo? Opa, tudo bem? Essa época do ano aqui no Amazonas é de muita chuva. Então a temperatura na realidade está agradável, né? Não está aquele calorzão que pela qual a região é bem conhecida, né? Saquei. Apesar, eu tinha mencionado para você que a gente conversou mais cedo antes, que eu nasci no Amapá, mas eu saí daí pequeno, então eu não conheço a área, não. Um dia eu tenho que voltar para ver as minhas raízes. Mas, Rodrigo, uma coisa que eu tenho um interesse enorme em saber os detalhes é justamente o que eu falei mais cedo, que é como é que o Ubuntu, a equipe Ubuntu Brasil nasceu, porque eu lembro que eu entrei na equipe do Ubuntu Brasil, eu acredito que foi no meio, acho que foi no meio de 2005, mais ou menos, que eu entrei. E naquela época já tinha algumas pessoas, você já estava lá, eu lembro de outras pessoas, como o Ian também estava, tinha o Segfault também estava lá, mas eu não conhecia como é que a história, certo? Então, a minha pergunta para você, a primeira pergunta que eu gostaria que você falasse para a gente é: como é que foi que o Ubuntu Brasil nasceu? Aonde foi? Quais foram os eventos que levaram à criação do Ubuntu Brasil? Bem, tudo começou com a nossa ida para a DebConf 2004, que foi em Porto Alegre. Daí então foi Ian, Davi Smelk, várias pessoas daqui, né? E daí então lá a gente conheceu várias pessoas, entre elas o Mark Chitulov e o Benjamin Michael Hill. Uhum, Então a gente ficou sabendo, né, das ideias iniciais do Ubuntu, né? Ainda não estava definido nem a canonical, nem o nome do Ubuntu. E daí então a gente já ficou interessado, né? E assim era uma proposta muito boa. Daí então em dezembro eu não lembro exatamente agora se foi dezembro, se foi janeiro de 2004, início de 2005, o Ian viajou para Espanha, né? Teve o primeiro Summit do Ubuntu e que foi lançado até o Warthog, né? uhum, Daí então ele falou com o Mark sobre o Ubuntu Brasil, né, sobre a possibilidade de criar o grupo brasileiro do Ubuntu. Daí o Mark ficou muito interessado, ficou bem feliz, né, com tudo isso. Então ele acabou agendando uma visita, né, para cá em agosto de 2005 para tipo conhecer, né, o, o Brasil, fazer alguns contatos por aqui. uhum, Aliás, conhecer outras áreas do Brasil, né, que ele já tinha vindo em 2004, mas conhecer o Amazonas, conhecer Brasília. Ele chegou a falar com algumas pessoas do governo. uhum. E, assim, logo que ele chegou aqui foi uma surpresa muito grande. Assim, o Mark é uma pessoa bem acessível, né, uma pessoa bem, apesar de ser um cara bilionário, né, Uhum. ou multimilionário, não sei como o status do dinheiro dele, né? Mas então, para uma pessoa assim, com todo esse dinheiro, né, ser tão acessível, ser tão simples, né, sempre atencioso. Uhum.
E a gente levou ele para fazer um passeio bem legal, assim, aqui pela cidade mesmo e pelos arredores da cidade, Certo. conhecer os rios, os principais pontos turísticos, né? Isso já aí no Amazonas, correto? E isso no Amazonas. Tá, então deixa eu te fazer uma pergunta, só para recapitular um pouco sobre o começo. Então, quer dizer, o evento que teve esse DebConf foi no Rio Grande do Sul, correto? Isso, em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Então, quer dizer, quando você foi lá, você e o Ian e você falou o David também, não foi isso que foi para lá? Isso, Davi Smelk. Vocês se conheciam já e foram juntos ou foi algo meio sem organizar nada? Ou seja, vocês se encontraram por lá? Não, a gente já se conhecia, a gente tinha criado há pouco tempo o grupo de Debian do Amazonas, há cerca de, acho que um ano atrás. Então, quer dizer, aí vocês foram para lá para participar do evento e vocês já tinham ouvido falar do Mark Shuttleworth e da decisão dele de criar o Ubuntu ou não? Ou vocês só foram saber disso lá? Não, não. A gente ficou sabendo disso lá. E qual foi o chamativo para vocês, por exemplo, para o Ian querer ir depois no Summit que teve na Espanha, que você mencionou, e para vocês mesmos assim se interessarem em ingressar numa coisa nova, porque vocês já participavam do Debian, do grupo Debian do Amazonas. Qual foi o chamativo para vocês? Foi o Ubuntu ter uma proposta diferente, né? Que era de releases frequentes e num tempo fixo, né? Também a proposta do desktop, porque até então, para a gente fazer as coisas funcionarem no Debian, era tudo um pouco mais complicado, né? Então, o nosso objetivo era, assim, popularizar o Linux mesmo no Brasil, né? O uso. Então, quer dizer, desde o começo o Mark já planejava então de fazer esses releases assim numa agenda fixa, ou seja, de tantos em tantos meses fazer um lançamento novo? Já planejava. E já tinha uma ideia bem, assim, bem formada assim, do que seria o Ubuntu desde o começo, Uhum. né? Aí só foi amadurecendo mais, né? Tá, então quer dizer, aí você foi numa apresentação onde o Mark e o Benjamin provavelmente apresentaram lá e vocês ficaram interessados, então então aí vocês falaram assim, eu quero participar disso, eu quero participar do Ubuntu. Foi uma decisão combinada de falar assim, vamos mandar o Ian para lá ou o Ian que falou assim, eu vou, como é que o Ian foi parar na Espanha? Bom, o Ian decidiu ir, né, para lá. A gente vinha, assim, não foi acertadamente, né? Foi uma decisão mais dele, né, de ir lá para Espanha e se envolver um pouco mais, né? Daí ele foi, para falar a verdade, foi muito mais o Ian no começo, né, do que o grupo todo, né? Até porque ele tinha, assim, mais as condições de viagem, né? Assim, ele se comunicava bem, o inglês é o idioma nativo dele, né? Na época todos falavam um pouco inglês, daí então ele sempre disponibilizou aí, né? E fazer os contatos. Bem, eu tive a oportunidade de ir um desses summits, acho que foi em 2006, e eu tenho certeza que esse summit que o Ian foi lá na Espanha não deve ter sido no mesmo nível do que hoje em dia, né? Esses que é o UDS e os summits do Ubuntu hoje, que são coisas enormes, bem cheio de coisa para fazer, bem organizado e tal. Então, quando o Ian foi lá e ele voltou, quando foi que o Ubuntu Brasil realmente foi oficializado? Ou seja, como é que ele nasceu assim? Foi depois da volta do Ian? Foi assim que ele retornou da Espanha. Na realidade, antes de ir, a gente já tinha tocado no assunto, né, de criar o grupo, e de fato mesmo foi criado logo depois que ele voltou da Espanha. Foi em janeiro, se não estou enganado. Eu tinha todos esses dados bem anotados no wiki do Ubuntu Brasil, mas eu acho que com o passar do tempo esses dados se perderam. Ah, que pena. Mas então, e esse primeiro grupo? Então, qual é a lista dos nomes dos fundadores do Ubuntu Brasil, então? Bom, foi o Ian Lawrence, e eu inicialmente, né? Certo. Aí logo a seguir veio o Carlos Eduardo Santiviado, né? Que é o Uhum. Segpol. Aí eu acho que uns 6 meses depois, você e o Mário Maia. O Marcelo, acho que é Marcelo Mendes também, ele participava, ele foi parte dessa lista ou não?
O Marcelo Mendes foi parte, né, do grupo, né? Mas ele é mais ele sempre foi um usuário de Debian, né? Eu acho que até hoje ele continua sendo usuário de Debian, mas foi mais pelo apoio, né, de criar o grupo do que pelo Ubuntu em si, né? Assim como Emerson Soares e mais outros nomes que eu não lembro agora. Então pode-se dizer que o Ubuntu Brasil nasceu então no Amazonas e você junto com o Ian foram os fundadores então. É, pode dizer que sim. E como é que foi esses primeiros, sei lá, os primeiros meses? Ou seja, uma distribuição nova no mundo que já, né, já existiam outras distribuições, mas uma distribuição com um tema meio diferente, com uma forma até meio diferente de aproximar as pessoas e os usuários. Como é que foi a experiência com outras distribuições, com outras pessoas, quando vocês chegaram e falaram, olha, o Ubuntu Brasil nasceu, temos uma distribuição nova baseada no Debian, venham, experimentem. Como é que foi a reação das pessoas? Bom, logo de cara, né, o pessoal do Debian Brasil não gostou muito, né, porque eles achavam que a gente estava duplicando o esforço, né, aliás, então a gente poderia juntar para fazer o Debian melhor, só que a gente acabou levando nossos esforços, né, para o Ubuntu, então eles não aceitavam muito isso, né? Mas depois, com o tempo, foram percebendo que, na realidade, o Ubuntu veio para agregar, né? Para ajudar o Debian a melhorar, até porque o Ubuntu é baseado no Debian, então o Ubuntu depende do Debian. E nesse começo, então, quer dizer, você demorou muito para os usuários mudarem um pouco a atitude em relação ao Ubuntu? Ou seja, com quanto tempo vocês começaram a notar que realmente os usuários de Linux brasileiro começaram a se interessar e começaram a se enturmar mais com vocês e ajudar no projeto? A partir do primeiro release do Ubuntu, né, a gente já começou a perceber uma aceitação boa, né? Principalmente por conta do Shift, né? Então, muita gente pedia os CDs e acabava conhecendo o Ubuntu, assim, né? Uhum. Daí, então, gostavam da facilidade de instalação, de configuração, né? Muita coisa já vinha pronta, né? Coisa que você tinha que fazer o Debian na mão. Então, acabou atraindo assim, muitos usuários. Certo. E para você, assim, no tempo que você trabalhou o tempo que você trabalhou na organização do Ubuntu Brasil, o que você gostou mais dessa experiência toda? Porque você já vinha participava do Debian. Então, os melhores momentos que você teve assim trabalhando no Ubuntu Brasil? O momento mais assim, mais interessante, mais legal, né, de toda essa experiência foi era usuários novos, né, vindo com elogios, né, dizendo que o Ubuntu realmente era um grande avanço, a ajuda que a gente dava aos usuários bem no começo, e, e novas pessoas querendo fazer parte do Ubuntu, né? Então, essa era assim, a principal, assim, o principal feedback, né, de feedback positivo, né? Era o retorno dos usuários, Uhum. a aceitação dos usuários. É legal. Para mim o chamativo também para mim quando eu ingressei no Ubuntu Brasil, por exemplo, foi justamente o nível de atenção e a qualidade dos relacionamentos que eu podia manter com as pessoas, que era bem diferente de até então das outras experiências que eu tive com outras distribuições. Tinha até um pouco de hostilidade se você era um novato e você realmente não entendia, né, do assunto. Você parece que as pessoas assumiam logo de cara que você tinha que saber a resposta antes de perguntar. E que para uma pessoa, né, e que para uma pessoa que é novata, isso aí não funciona muito bem. Então, isso foi um dos chamativos que teve para mim entrar. E é claro que lidando com pessoas assim como você e como o Ian e mesmo como o Carlos, o Segfault que você mencionou, todas essas pessoas, eles eram assim, vocês nos acolheram muito bem, e não só nós, mas todas as pessoas que apareceram. E eu acho que vocês fizeram um bom trabalho em continuar a perpetuar o tema que o Mark Shuttleworth tinha
colocado na distribuição, ou seja, não é mais uma distribuição Linux, é uma distribuição Linux, mas para seres humanos, né? Ou seja, pessoas que respeitam um ao Isso. outro e tal. Então, Uhum. foi muito, a minha experiência foi muito boa. E eu acredito que se não fosse por essa experiência, eu não teria passado por todas as outras coisas que eu passei depois, desde 2005, né? Participando de outras organizações, de outros grupos e tudo mais. E realmente, quando chegou no ponto onde que vocês precisavam se afastar um pouco da organização, e tinha eu e o Mário, e como você mencionou, e outras pessoas, e logo depois apareceu, tinha o Lício, tinha o Fábio Nogueira, e tinha o Rafael Proença. Então, quer Uhum. dizer, a gente já estava assim, eu acho que vocês já tinham até nos preparado muito bem para continuar, né? Então, justamente tocando nesse assunto, que foi a fase de transição, chegou num ponto onde que tanto você como o Ian, como o Carlos, né, vocês tiveram que se afastar um pouco, deixar de lado um pouco a organização para poder cuidar da vida pessoal de vocês e tal. Então, fala para mim como que foi essa transição para você? Bom, foi inicialmente difícil, né, a decisão de ter que me afastar, né, por conta de coisas de trabalho, né, estudo. O tempo realmente ficou muito mais curto assim, eu tinha percebido que as pessoas que tinham ingressado, né, podiam tocar em frente, né, o Ubuntu Brasil com a mesma qualidade, né, até melhor, né. Gentileza sua. Obrigado. Não, que isso. Então, aí eu tive que realmente deixar, né, por conta dessas coisas, né, até mesmo eu estava precisando estudar um pouco mais, né, eu queria me envolver um pouco mais em desenvolvimento, em outras Uhum. coisas, né, que não só grupo de usuário em si. Eu tenho um amigo, né, o Roberto Melo, que ele sempre me dizia: "Ó, você precisa desenvolver, né, a gente tem muitos usuários e você precisa desenvolver e chamar mais gente para desenvolver, né? Mais pessoas, envolver mais pessoas, né, na contribuição de código, né? Ele falava que sempre tinha muitas coisas que precisavam ser cuidadas, né, que precisavam de atenção. Daí então eu resolvi entrar de cabeça, né, na área de desenvolvimento. Eu era administrador de rede antes, né? Administrador de rede e assim, eu não o que eu fazia no máximo era programar fazer alguns scripts, né, em Perl, em Bash. Então eu resolvi embarcar no desenvolvimento e hoje estou conseguindo contribuir com KDE, com Ubuntu mesmo, com código, já contribuir com vários outros projetos de código aberto, contribuir algumas coisas com AdKit, com Enlightenment. E sempre que eu vejo algum software open source, né, que precisa que eu estou usando, né, que precisa de alguma melhoria, eu tento ajudar, né. Bacana, bacana. Então, eu vou aproveitar o gancho aí que você falou da sua parte de transição e começar a fazer mais desenvolvimento. Então, e hoje em dia, o que que você faz hoje em dia? Hoje em dia eu sou desenvolvedor de software no INDT, né, Instituto Nokia de Tecnologia, trabalhando com C++ e Qt. Aí, além disso, eu contribuo, né, no meu tempo livre com o Ubuntu ainda, né, com principalmente o Kubuntu, empacotando algumas coisas que precisam ser empacotadas, né, atualizando pacotes. Eu sou o release manager do Kubuntu Mobile, que usa o Plasma Active, né, do KDE. Estou fazendo um, um parse de licenças, né? Uma ferramenta para checar pelo código, né? Quais as licenças dos arquivos Ah, tá. daquele software. Você diz assim, ele checar a licença se é, por exemplo, se é GPL, se é MT, esse tipo de coisa, né? Ou seja, a licença do que o código foi escrito para o pacote? E aí eu estou fazendo. Existe um projeto já que faz isso, né? Que é o Postology, mas ele é escrito em C, né? Assim, na minha visão é um projeto que é um pouquinho difícil de manter, né? Então eu estou fazendo uma coisa mais simples em Python, Hum. usando uma biblioteca do Python NLTK, né, que é o Natural Language Ah, Toolkit. tá. Essa aplicação, né, vai
vai gerar as licenças no formato de Dep5, né, do Debian, e o SPDX, que é um padrão agora que vai ser adotado por todas as distribuições. Então, o objetivo desse software aí é facilitar a vida dos empacotadores. Ah, legal. Então, e você, por ser empacotador para o Kubuntu, então você está criando uma ferramenta que vai te ajudar a continuar empacotando, a facilitar o processo. Isso é interessante. E além disso, né, eu tenho contribuído algumas coisas com KDE mais constantemente, né, com parte de file sharing, né, uma interface de file sharing. Estou fazendo agora o KCM de file sharing, e umas coisas aí que eu vou pegar, né, alguns widgets que eu vou manter. Uhum. Estou procurando ficar bem, como é que se diz, integrado com a comunidade, buscando mais coisas para fazer. Saquei. Bem, e desde então, cara, desde que você então progrediu e trabalha aí agora no NDP e tal, você escreveu um livro sobre programação com o Ubuntu, né, para mobile, né, ou seja, para dispositivos móveis. É essa a tradução? O nome do livro é Professional Ubuntu Mobile Development. Como é que surgiu a ideia de querer escrever o livro? Bom, tudo começou com a parceria da Canonical com a Intel, né, para fazer o Ubuntu Mobile and Embedded. Daí a gente percebeu que as coisas estavam um pouquinho assim obscuras, né? Assim, pouca documentação. Daí o Ian começou a escrever um guia, né? Ele criou até um site para isso, acho que era umiguides.net. Daí então alguém da editora perguntou na lista, né? Pô, alguém interessado em escrever um livro sobre o Ubuntu? Aí o pessoal apontou para o Ian, né? Tinha escrito já aquela documentação. Aí o Ian me convidou, né, para escrever também junto com ele o livro. Daí a gente passou um ano na batalha, né, para escrever o livro. Foi foi bem complicado, assim, porque assim, as coisas mudavam muito rápido, né? Então a gente escrevia uma coisa e aí a gente ia confirmar se tudo estava tava tudo certinho, né? Aí a gente viu já tinha mudado, né, muita coisa. Aí lá a gente ia reescrever alguns capítulos. Tava difícil de manter, acompanhar o ritmo do progresso desse tipo de programação, né? É muito, muito difícil acompanhar, assim, a gente percebeu que o ideal seria manter um livro aberto, né, em que as pessoas, criar um bug tracker, né, em que as pessoas postando, né, criando bugs, essa parte aqui já está desatualizada, atualiza aí, por favor, coisa do tipo, assim. Mas, infelizmente, o livro ficou, acho que numa licença restrita, né, e a gente não pôde, assim, dar a mesma continuidade, assim, a mesma agilidade de caso fosse um livro aberto, né? Mas mesmo assim, a gente está pensando em fazer a segunda edição do livro, né? Agora com que as coisas estão mais estabilizadas, né? Na parte de mobile do Ubuntu, existe agora um roadmap mais firme, né? Mais certo do que vai acontecer, né? Existe o Linaro agora, uma parceria mais forte, né, com a ARM. Então a gente tem como escrever uma coisa mais concreta que dure mais tempo, né? Bacana, bacana. Então, bem, eu espero que realmente isso aí dê certo, porque primeiramente eu acho muito interessante de ver um livro escrito sobre um tópico que é uma coisa que realmente é difícil de encontrar informação, boa informação, né, documentação e tal, parece. Então, de ver um livro que é escrito sobre esse tópico, mas ao mesmo tempo de saber que tem um brasileiro envolvido na história, entendeu? Que eu acho isso um motivo de orgulho para mim, de saber. E ainda mais sabendo uma pessoa que, né, uma pessoa igual a você, que fez tanta coisa boa já aí no histórico já, então seria mais uma coisa interessante aí com o seu nome, que eu acho muito legal. Então, eu tenho uma última pergunta para fazer para você relacionada ao tópico Ubuntu, que então, desde 2004, nós estamos agora em 2012, você passou por esse processo todo, você continua usando o Ubuntu, então a minha pergunta você recomenda o Ubuntu ainda hoje para os usuários? E se você recomenda, por quê? Bom, recomendo fortemente, né? O Ubuntu continua sendo uma distribuição forte, né? Estável, com uma comunidade muito boa e
sim, isso faz toda a diferença, principalmente com o usuário que está começando, para usuários corporativos também, agora com o Ubuntu, esqueci o nome agora o Ubuntu Business Remix, né? Ah, tá, o Remix, novo que saiu agora. é o novo que saiu agora, né? Então, para você ter ideia, aqui no INDT, assim, a gente tem várias máquinas com Ubuntu, né? E assim, várias pessoas que pegam o próprio CD e instalam nessas máquinas, né? Elas têm a opção de instalar qualquer outra coisa, né? De instalar o Windows ou outra distribuição Linux ou macOS, elas têm essa liberdade aqui dentro. Daí então, assim, de todas as máquinas que rodam Linux, só duas não são Ubuntu. Então, que um é usuário de Slackware, outro é usuário de Arch Linux. Então tá bem controlado aí, o Ubuntu continua dominando então. Com certeza. Aconteceram mudanças recentes, né, com relação ao Unity. Eles mudaram, né, do GNOME 2, né, para o Unity. E como toda mudança, né, sempre existe resistência, né? Mas assim, eu vejo como um projeto interessante, né? É um projeto open source da Canonical e eu acho que é alguma coisa que realmente que esperava que ia acontecer, né? Porque o Ubuntu precisava definir a própria marca, né, dele, a própria cara do desktop dele. E o Unity foi uma resposta a isso, né? De se diferenciar um pouco. De se diferenciar justamente. Até porque ela vai. Opa, chegou e-mail. Agora o Ubuntu vai também entrar em outras áreas, né, como smartphones, TVs, in-car, info entertainment. Então eles realmente precisavam de uma cara deles, né, uma cara própria. Então eu acho que realmente fazia sentido assim, esse rumo que eles estão tomando. Aí com relação também ao Kubuntu, né, uma mudança recente que está sendo bem comentada, né, que o Kubuntu deixou de ser mantido oficialmente pela Canonical, né, ele passa a ser um projeto da comunidade, né, e bem, assim, o Kubuntu já vinha sendo mantido pela comunidade há muito tempo, né? O Kubuntu só tinha uma pessoa, né? Que é o Jonathan Riddle, fazia a manutenção do sistema, né? Da distribuição. Ele fazia muito trabalho, assim, mas ele era uma parte só de toda a equipe, né? O Kubuntu tinha vários contribuidores, acho que se não tem nada são 25, 26, uma quantidade boa de contribuidores, de bons contribuidores, né? Pessoas realmente comprometidas com o Kubuntu, né? Então acho que com relação ao Kubuntu não existe um grande impacto com essa mudança. Então, Rodrigo, chegamos agora no pedaço do podcast, que é a parte onde que eu pergunto para você o seu top 5, que vai ser então saber um pouco mais sobre que tipo de música que você escuta, que tipo de filme, programa de televisão que você gosta, que você curte, e também livros que você gosta. Então, vamos lá, vamos começar por música. Que tipo de música que você escuta? Eu geralmente escuto heavy metal, né? Hoje em dia, minha banda preferida é o Avantasia. Eu não sei como se fala em inglês, eu acho que é Avantasia. Mas também escuto New Age quando eu preciso estar um pouco mais calmo para resolver algum problema, né? Escuto também uma boa MPB, bossa nova. Alguém preferido? Bom, da música de MPB, eu gosto muito assim, de um artista local, que é o Antônio Pereira, que é um artista excepcional, assim, tem umas músicas muito bonitas, assim, músicas com temas regionais, né? Gosto também muito do Geraldo Azevedo, Tá, conheço. Geraldo Azevedo é muito bom. Uh, Oswaldo Montenegro. Oswaldo Montenegro também fenomenal. E em termos de filme e televisão, assim, alguma coisa que você curte, algum estilo, algum filme específico, assim, que marcou a sua vida, que você gosta? Um filme, assim, que realmente me marcou foi, assim, que é um filme bem comum, acho que o nome é Encontro Marcado, em que a morte assume
a vida, né, de um humano, né, e se apaixona por uma mulher. É um filme bem interessante, assim. Bacana, gostei. Eu acho que eu não conheço, não, mas eu gostei da história. Eu também assisto muitas séries, né? Eu vinha acompanhando muito Supernatural. Eu comecei a assistir recentemente Uhum. Dexter. Assinei o Netflix. Aí tá. Então eu era apaixonado por Battlestar Galáctica. Aí eu comecei a ver também Doctor Who Então, recentemente, os né? clássicos, né? Os clássicos nerds, assim, pode-se dizer. É, porque eu comecei a ver principalmente porque pra cá, assim, a gente acaba não vendo muito isso, né? Mas, assim, geralmente no canal do Ubuntu alguém falava, vai começar Doctor Who, vai começar alguma coisa assim, você viu o capítulo tal do Battlestar Galáctica? Eu ficava voando, né? Eu disse, pô, eu preciso me interar sobre essas coisas, né? Pra poder entrar nesses papos, né? Daí então, foi quando eu comecei a assistir Battlestar Galáctica, procurar assistir Doctor Who, e realmente percebi que são séries muito legais, assim. Até Monty Python, até Monty Python andei vendo recentemente. Legal, tá? Outro clássico da galera que mexe com o computador, pode crer. E em termos de livro, você lê, você é uma pessoa que você curte ler algum tópico, alguma coisa? Bom, ultimamente eu tenho lido muito livros técnicos, né? Eu, por exemplo, estava lendo recentemente deixa eu confirmar o nome do livro aqui. Eu estava trabalhando nesse projeto, né, da ferramenta, né, de praticar os copyrights, né? Aí então eu estava precisando de um background, né? Aí eu comecei a ler esse livro para, deixa eu só confirmar o nome do livro aqui, aqui é o Natural Language Processing with Python. Ah, eu conheço esse. Se eu não me engano, eu tenho ele também. É, aí eu comecei a ler ele recentemente para poder aprender a usar esse NLTK. Saquei. Geralmente eu acabo lendo alguma coisa assim, tipo, eu tô precisando aprender alguma coisa, né? Então eu vou lá e pego um livro e leio de cabo a rabo para ficar entendendo o assunto, né? É coisa típica das pessoas que trabalham na nossa área, né? Né? Até um tempo desse eu estava fazendo algumas leituras, assim, um pouco, assim, fora da área técnica, né? Eu tinha lido Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Eu li todos os livros, aí estava lendo Cavalo de Troia, deixa eu ver o que mais. E eu estava precisando perder uns quilinhos, né? Eu comecei a ler uns livros sobre alimentação, né, sobre exercícios físicos, do Tom Venuto, acho que é esse o nome dele. Bacana. Legal mesmo. Pô, cara, olha, então chegamos no finalzinho do nosso podcast e antes de terminar, primeiramente eu quero publicamente agradecer a você e ao Ian também por ter começado o Ubuntu Brasil, porque se não fosse por vocês terem começado isso, provavelmente eu não teria tido o mesmo nível de eu vou até dizer sucesso, não estou me gabando nem nada, mas tipo, eu não teria tido as mesmas oportunidades, talvez, as mesmas chances que eu tive de ingressar em todos os outros projetos que hoje em dia eu participo, ou que eu já participei já nos últimos anos, se não fosse pelo Ubuntu Brasil, não fosse pela a qualidade da interação que eu tive com vocês e a preparação para poder lidar com as pessoas e lidar com esse mundo. Aprendi muito nos últimos anos, com certeza, mas eu devo ao Ubuntu Brasil. Foi o Ubuntu Brasil que abriu as portas do mundo open source para mim. Então, quero te agradecer publicamente por ter feito o que você fez. Muito obrigado mesmo. Obrigado, eu que agradeço, né, por você ter continuado, né, o Ubuntu Brasil, junto com o Mário, e mais outros que vieram depois, né. Mas é tudo baseado, a fundação foi vocês que criaram, então de volta o agradecimento volta para você, porque com certeza vocês que montaram a base. Então de todas as pessoas que saíram do Ubuntu Brasil, tem muitas pessoas que saíram e hoje participam de outras coisas e todos eles saíram do mesmo lugar. Então foi o berço
de muita gente, eu incluído. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E eu também quero te agradecer por ter tirado um tempo para conversar comigo, porque nesse exato momento você está falando comigo aí do escritório, né, da onde você trabalha. Então, Isso, né? então valeu, eu sei que está na hora do almoço e tal, e você está aí conversando comigo. Então, mais uma vez, eu tenho que É um agradecer. prazer. Não, o prazer foi meu. E eu espero então vocês que estão escutando o episódio. O objetivo é criar uma série agora para que vocês aprendam um pouco sobre como foi que começou o Ubuntu Brasil, começando pelos seus fundadores. Então hoje vocês tiveram a oportunidade, nesse episódio de 1 ano do podcast, conhecer o Rodrigo Belém. Eu vou colocar a informação dele, como entrar em contato. Vamos ver se com isso ele vai começar a atualizar o blog dele, que anda meio deixado de lado. Mas vamos ver É se ele verdade. vamos ver se ele começa a escrever no blog dele sobre o que ele está aprontando lá pro lado de Manaus, para vocês acompanharem. Mas vou deixar toda a informação, como entrar em contato. Mais uma vez, Rodrigo, obrigado, cara. Desejo tudo de bom para você e a gente continua conversando aí depois. Tá certo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando, né? Assim, eu geralmente sou uma pessoa muito tímida, né? Eu tenho o maior medo dessas coisas de entrevista, né? E esse formato, assim, foi bem fácil para mim, né? Ah, legal, legal. Então tá bom, então para vocês um abraço e até o próximo episódio, provavelmente sobre o Ubuntu Brasil novamente. Até mais. Até mais. Tchau.